Vamos ler Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 ao 11. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quantos aqui já ouviram, já leram esse texto? A boa parte. Queridos irmãos, Jesus aqui está se despedindo dos seus discípulos. Era o momento deles subir para o Pai. E a notícia de que Jesus não permaneceria com eles, com certeza trouxe um desconforto ao coração de seus discípulos. Contudo, era necessário que ele subisse para o Pai, para que então o Espírito Santo pudesse vir e pudesse os discípulos assim receber o Espírito estar com eles de forma plena e continuamente. Quando Cristo assentasse à direita de Deus Pai, então o Espírito viria na sua plenitude. E isso ocorreu. O evangelista Lucas registrou em Atos capítulo 2 que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Ou seja, o Espírito Santo veio para habitar na igreja, para sempre. Era necessário que o Espírito Santo viesse para que a missão fosse cumprida, para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, e para que dessa forma os pecadores fossem convencidos pelo Espírito Santo, fossem convencidos de verdades fundamentais. E eu quero falar dessas verdades fundamentais nesta noite. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque eu vou falar de 3 verdades fundamentais. O tema para a mensagem nessa noite é as 3 verdades fundamentais reveladas pelo Espírito Santo. O texto aponta de forma clara essas 3 verdades. A primeira verdade revelada pelo Espírito é que ele veio para convencer o mundo do que mesmo? Do pecado. Convencer pecadores do pecado, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Queridos, a definição bíblica, a teologia bíblica nos mostra que pecado é incredulidade. Pecado é incredulidade. E o texto é claro, o Espírito viria com um propósito de convencer os pecadores do pecado, e Jesus explica, porque não creem em mim. Então pecado é incredulidade. E a incredulidade, meus irmãos, a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Quando eu falo pecado aqui no singular, meus irmãos, eu estou me referindo ao pecado lá na sua origem. A incredulidade, pensando lá na origem, quando tudo começou. Nesse sentido, o pecado é a mãe de todos os pecados. Segundo a doutrina do pecado original, uma doutrina desenvolvida por Santo Agostinho e que foi abraçada pelos reformadores. A palavra pecado no grego é uma anomia. O que significa anomia, pastor? É ir contra a lei. Ir contra a lei. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, nos diz
as seguintes palavras: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, é ir contra a lei. Pecado é isso, ir contra. Em outras traduções está iniquidade, ou então está rebeldia. Pecado é uma rebeldia à lei de Deus. Pecado é uma transgressão, é uma desobediência à palavra de Deus. E tudo começou em Adão. Adão foi rebelde. Adão foi desobediente. Por quê? Porque não creu. Adão não creu na palavra de Deus. O Senhor Deus disse que Adão não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia um fruto lá que não podia ser comido naquele jardim. Adão ouviu a mensagem, a palavra do Senhor, mas não creu na palavra. Os irmãos estão entendendo? Por isso que, biblicamente falando, pecado na sua origem é não crer. E não crer no que, pastor? Não crer na palavra de Deus. O Senhor disse: olha, Adão, você pode comer de tudo, o jardim é teu, mas se você comer desta árvore, você vai morrer. É o que nos diz em Gênesis 2,17. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Portanto, Deus disse que o homem morreria. Aí chegou Satanás e disse: olha, você não vai morrer não. Deus não está querendo que você coma, porque você vai ser como Deus. Você vai ser igualzinho a Ele. Não vai morrer. Adão preferiu crer na palavra de Satanás, ao invés de crer na palavra de Deus. Então, quando Adão creu na palavra de Satanás, e quando Adão não creu na palavra de Deus, ele estava ali concretizando o pecado. Aquele que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, tornou-se naquele momento em que ele não creu, parecido com o diabo. Se antes do pecado ele era parecido com Deus, agora a partir daquele momento ele tornou-se parecido com o diabo, porque ele obedeceu à palavra do diabo, de Satanás. 1 João, capítulo 3, versículo 8, nos diz as seguintes palavras: aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Então, pecado, biblicamente falando, é não crer, e não crer na palavra de Deus. Mas entendam algo importante aqui, meus irmãos. Eu disse que o pecado é não crer. Portanto, o pecado não ocorreu no momento em que Adão tomou e comeu do fruto. Não foi nesse momento que ocorreu o pecado. O pecado ocorreu antes mesmo dele comer. O pecado ocorreu quando ele não creu. E não quando ele pegou do fruto. Ou seja, pecado é não crer. O pecado foi a incredulidade de Adão. Veja que o Senhor Jesus, ele explica muito bem isso quando ele vai falar, por exemplo, do pecado do adultério. Ele disse que o adultério, ele não é consumado quando um homem se deita com uma mulher que não é sua esposa. Mas muito antes, ele disse que se olhar de forma impura e desejar no seu coração, ali já concebeu o adultério. É o que nos diz o Senhor em Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
no coração já adulterou com ela. Então vejam, meus irmãos, que o problema do pecado não é quando ele é prático, quando ocorre o ato. O problema acontece lá no coração, dentro do coração do homem. Da mesma forma, quando o Senhor disse, não matarás, também é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, assim como não adulterarás, não matarás é um dos 10 mandamentos. E o Senhor também disse que somente de alguém odiar o seu irmão, já tornou-se um homicida. Diante de Deus já é um assassino. É o que nos diz 1 primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Nos diz a palavra de Deus as seguintes palavras: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente. Então, pastor, qual é a diferença então? Uma pessoa que pega uma arma e de forma maldosa, de forma injusta, mata, tira a vida do seu semelhante. Qual é a diferença? Desse que pegou a arma, ele não agiu em legítima defesa, não estou falando de legítima defesa. Eu estou falando que aquele de maneira injusta, ele tira a vida do seu semelhante. Qual a diferença dele para com aquele que não pegou em armas? Ele não pegou nenhuma arma, mas ele em seu coração desejou o mal. Em seu coração ele odiou aquela pessoa. Ele guarda um ódio no seu coração. Qual a diferença, pastor? É claro que diante da sociedade e das leis existe grande diferença, nós sabemos. Mas aqui nós não estamos tratando disso. A diferença diante de Deus. Diante de Deus não há diferença nenhuma. Odiar o seu irmão ou não amar o seu irmão já é assassino. Já é um assassino. Já é um homicida. Então a Bíblia não está preocupada com a ação. Ela não está preocupada só com a ação. Com o pecado quando ele é realizado, o ato. Mas a Bíblia ela aponta para o pecado na sua origem. Mateus capítulo 15, verso 19, nosso Senhor fala muito bem a respeito disso, quando ele diz as seguintes palavras: porque do coração procedem os maus desígnios. E aí ele vai trazer uma lista aí: homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia, e podíamos colocar aí um etc, né? Porque procede do coração do homem. Olha a situação do coração do homem, irmãos. Olha a situação deste homem que pecou lá no Adão, lá com a Bíblia diz que em Adão, nós pecamos e nós morremos. Começou lá, e isso atingiu toda a humanidade. Olha a situação do homem sem Deus. Jeremias fala sobre isso também. Jeremias capítulo 17, verso 9. Olha o que Jeremias diz sobre o coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Esse é o coração do homem. O homem sem Cristo, o coração dele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, nós nos enganamos com a aparência, mas Deus não se engana com a aparência, Deus não se engana com essas coisas. A Bíblia nos mostra muito bem isso. Inclusive, quando o profeta Samuel, os irmãos devem lembrar da história, quando ele vai na casa de Jessé para ungir aquele que seria o rei de Israel, o escolhido, a Bíblia nos fala que quando ele chegou na casa de Jessé, ele logo foi iludido pela aparência de Eliabe, o irmão de Davi, um jovem homem forte, bonito. E logo ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É esse aí, só pode ser ele. Samuel estava iludido pela aparência, mas o Senhor lhe disse: não atentes para a sua aparência, Samuel, porque Deus não olha a aparência. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o
coração. Deus vê o coração. Eu, ouvindo, há um tempo atrás, uma história, história, né? Não história, nesse caso, porque é uma lenda. Eu vi uma lenda, uma história, eu quero frisar aqui que é uma lenda mesmo, embora cite o nome de Jesus. Que mexeu comigo e porque nos ensina algo. E eu quero transmitir para os irmãos. Nessa lenda, nessa história, diz que no período que Jesus esteve andando pela terra, certa vez ele passou em uma casa. E estava lá nessa casa uma linda família, pai, a mãe, os filhos, e todos estavam assentados ao redor da mesa. Todo mundo ali assentado, uma imagem maravilhosa. E eles ali, a mesa arrumada, tudo muito lindo, tudo muito fino, muita educação, muito respeito, uma comunhão maravilhosa ali. E eles estavam se deliciando, um saboroso carneiro. E o Senhor Jesus, então, diante daquela cena, ele disse: amaldiçoado seja. Andando mais um pouco, Jesus entra em outra casa. E nessa segunda casa, Jesus, ele então, nessa segunda família, da mesma forma, a família estava sentada ao redor da mesa, estava lá o pai, a mãe, os filhos, todo mundo ao redor da mesa. Só que diferente da primeira, nessa segunda casa havia uma gritaria só, uma confusão. O pai estava extremamente exaltado com os filhos, apontando o dedo para os filhos, reprovando aqueles filhos e com muita veemência ele brigava com os filhos. Mas o Senhor olha para aquela cena e ele diz: abençoado seja. Os discípulos não entenderam nada. E os discípulos então perguntam ao Senhor: mestre, por que o Senhor faz dessa forma, mestre? Porque na primeira família, que estava ali um clima maravilhoso, aquela família unida, todo mundo em comunhão, e o Senhor amaldiçoou. E nessa segunda, havia uma guerra ali, só briga e confusão na mesa, e o Senhor a abençoou. Por que faz assim, mestre? Então o Senhor explica para aqueles discípulos que na primeira família ocorre que aqueles filhos haviam roubado aquele carneiro. E o pai, a mãe e todo mundo ali estavam todos em comum acordo. E de forma muito elegante e fina, e de uma forma pacífica, e aparentemente uma comunhão ali, bonita, eles comiam aquele alimento que havia sido roubado. Já na segunda família ocorreu o mesmo. Os filhos roubaram o carneiro, mas aquele pai, de forma veemente, ele gritava com aqueles filhos, ele reprovava aqueles filhos, e por isso houve toda aquela briga. Queridos irmãos, nós aprendemos aqui com essa história, a história nos ensina que há atitudes que aparentemente são atitudes nobres, mas que por trás há motivações que são extremamente asquerosas, impuras, desonrosas, pecaminosas, como aquele primeiro caso. Uma atitude aparentemente nobre, muito respeito, muita delicadeza, mas por trás havia uma motivação desonrosa, pecaminosa. Por outro lado, meus irmãos, há atitudes que aparentemente são indignas, mas que por trás há motivações santas. O que nos ensina isso? Isso nos ensina que a aparência para Deus não vale nada. Deus não se ilude com a aparência. Deus vê o coração. Amém, queridos irmãos? Deus vê o coração. Vamos entender melhor isso. Nós vimos aqui que o Espírito Santo veio a esse mundo, primeiro, para convencer o homem do pecado. E nós aprendemos que pecado é não crer na palavra de Deus. E quando o homem não creu na palavra de Deus, o que ocorreu? Ele se tornou parecido com o diabo.
Ele se tornou igual ao diabo. Ele era igual a Deus, semelhante a Deus, mas se tornou igual ao diabo. Seu coração se tornou mau, seu coração se tornou corrupto. Isso significa, aprendemos aqui, que ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode. Que a aparência pode ser uma aparência, podemos ter uma aparência religiosa, uma aparência piedosa, podemos enganar pessoas, mas a Deus ninguém engana. E que a aparência não vale nada para Deus. E o que realmente vai fazer a diferença, pastor? Essa é a pergunta. O que realmente faz a diferença, irmãos, é Cristo nas nossas vidas. Porque só Cristo pode transformar o coração do pecador. Por isso nós lemos no início, o Espírito Santo veio convencer o mundo, o pecador, do pecado, porque ele não crê. Mas o Espírito convence, o Espírito gera fé nesse pecador corrupto, para que ele possa crer e se tornar uma nova criatura na presença de Deus. O profeta Ezequiel, ele nos fala a respeito disso. Ezequiel 36, 26 ao 27, nos diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então quem que faz tudo isso? Quem que tira o coração corrompido, pecaminoso, que tem um prazer no pecado? Quem faz isso? É Deus, meus irmãos. É Deus que faz isso. É Ele mesmo, como disse o profeta Jonas, no capítulo 2, no final do versículo 9, Jonas declara: ao Senhor pertence a salvação. É Ele que vem e que traz salvação para os nossos corações, meus irmãos. Porque se partisse de nós mesmos, ninguém seria salvo. O nosso coração era totalmente corrupto. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz: porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. É Ele que opera tudo em nossas vidas, é Ele que tira esse coração. Então, meus irmãos, não é ser religioso, não basta ser religioso. Se nessa noite há alguém que está me ouvindo, seja aqui ou seja pela internet, que está convencido pelo Espírito Santo, está sendo convencido que precisa de um coração novo. Eu preciso de um coração novo. O meu coração tem corrupção. No meu coração há maldade. Eu preciso de uma vida nova, pastor. Eu preciso nascer de novo, pastor. E Jesus falou que se o homem não nascer de novo, de modo algum herdará o reino dos céus. De que novo nascimento é esse que Jesus está falando? Ele está falando disso, desse convencimento do Espírito Santo, que mostra a condição do homem, de depravação total, corrupção total. E somente quando ele crê em Jesus Cristo, quando ele compreende a palavra de Deus, o plano da salvação, é que o seu coração é transformado, ele é regenerado, ele é transformado numa nova criatura. Talvez alguém estava preocupado apenas com o que a sociedade vai pensar. É claro que o que a sociedade pensa de nós é importante. Mas eu quero que você pense agora sobre Deus, porque Deus viu o teu coração, Deus viu o meu coração. E o que Deus pensa a respeito de nós, do nosso coração? Nós precisamos nos preocupar com isso, queridos irmãos. Deus vê o nosso coração. Por isso a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: creia, não seja descrente, creia na palavra de Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, quando recebemos pela fé como Senhor e Salvador na nossa vida, nós de novo nos tornamos parecidos com Deus. Porque quando não cremos, se alguém permanece endurecido diante de Cristo e da sua palavra, ele continua parecido com o diabo. É isso que a Bíblia nos diz. É isso que a palavra de Deus nos diz. Tome
pela fé a palavra de Deus no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e você diz, eu preciso de um coração novo, receba isso hoje pela fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. Ela é poder de Deus para salvar o pecador. Amém, queridos? Romanos 6,11. Olha o que diz Romanos 6,11, para aqueles que creem no Senhor. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nova criatura, aquele que creu, aquele que se entregou, aquele que se rendeu, ele agora está morto. E nós precisamos considerar isso, porque é a palavra de Deus, precisamos crer nisso, se apossar disso. Eu estou morto para o pecado, estou vivo para Deus. Na cruz ele me atraiu, eu estou crucificado com Cristo. E agora, quem vive não sou eu, mas é Cristo quem vive em mim. Que essa seja a nossa realidade, amém, queridos? Porque o Espírito Santo, ele veio para isso. É uma verdade fundamental, que todos nós precisamos compreender. O Espírito Santo, o propósito dele descer e vir sobre nós, é para convencer-nos disso. Do homem, convencer o homem do pecado, porque não crê. Segunda, revelação do Senhor. Versículo 10, o Espírito Santo veio convencer o mundo, o pecador, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Que justiça é essa, pastor? É a justiça social? Não. Jesus não está falando de justiça social aqui. Jesus está falando da justiça divina, justiça de Deus. A justiça que foi plenamente manifestada no mundo por meio de Cristo Jesus, lá no sacrifício na cruz do Calvário. Aquela justiça ali foi manifestada. Por quê, pastor? Porque quando Jesus nos substituiu, Ele foi o nosso representante naquela cruz. E Ele ali estava cumprindo por nós, por você, por mim, todas as demandas da lei. Ele estava cumprindo ali todos os reclamos da justiça divina. Em Romanos 3:23, nós conhecemos o texto, diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E nós vimos isso, acabamos de falar sobre isso. Com Adão, todo mundo morreu espiritualmente, coração corrupto, separado de Deus. O salário do pecado é a morte, é a morte. Adão desobedeceu, ele morreu primeiro, espiritualmente. Ele não creu na palavra de Deus. Deus diz, vai morrer, morreu espiritualmente. Depois morreu fisicamente, eternamente, o homem separado de Deus. É o que nos diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Com ele com Adão nós morremos, diz a palavra do Senhor. E a consequência, né? O salário, a sentença foi a morte. Certa vez alguém me disse assim, pastor, mas Deus não podia, pastor. Ele não é misericordioso, Ele não é amoroso, Ele não é bondoso. Ele não podia então passar uma borracha em tudo e está todo mundo perdoado. Passa uma borracha, vamos começar tudo de novo, está todo mundo perdoado. Deus não podia fazer isso, já que Ele é amor, já que Ele tem prazer em perdoar, Ele é misericordioso. E a resposta é não. Deus não pode fazer isso. Por quê? Por que Deus não pode fazer isso? Porque Deus é justo. Porque Deus é santo. E Deus não pode quebrar a sua lei. E Deus não pode ir contra a sua própria lei. Ele não pode absolver o pecado. O pecador, perdão. Ele não pode. Ele não é um juiz iníquo que absolve o culpado. Ele não é como um dos ministros do STF, que absolve aquele que comprovadamente cometeu crimes. Deus não é assim. Deus não pode. Por quê? Porque Ele é perfeitamente, plenamente santo e justo. E se a lei diz, a palavra diz, pecou, vai morrer, pecou, vai morrer. É por isso, queridos irmãos, que a lei dizia então, que todo aquele que era pendurado no madeiro se tornava maldito de Deus. E portanto o Senhor
quando ele foi para o madeiro, quando ele foi levantado na cruz, ele estava nos resgatando da maldição da lei. Da lei. Era necessário que Jesus viesse, então. Era imprescindível, senão não tinha salvação para ninguém. Era uma exigência da lei. A maldição da lei estava sobre nós, sobre os pecadores. A morte estava sobre os pecadores. E por isso Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os irmãos estão entendendo? Paulo também diz aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Bem alto, irmãos. E o Espírito Santo veio fazer o quê aqui na terra? Convencer o homem do quê? Da justiça. Da justiça. O que significa isso, pastor? O Espírito Santo vem nos convencer então, irmãos, que por meio de Cristo, no que Ele realizou lá naquela cruz, pela fé nele, nós que antes estávamos perdidos, agora estamos justificados. Glória a Deus por isso. É o que a Bíblia nos fala, meus irmãos. Embora ainda temos a presença do pecado, ainda pecamos, mesmo agora não querendo, eu estou falando daqueles que creram verdadeiramente. Eu estou falando daqueles que nasceram de novo, que foram convertidos, que estão na luz. Eu estou falando desses. Porque esses que têm um coração novo, eles querem viver uma vida santa. Esses não querem viver mais a vida de pecado, eles querem viver uma vida nova. E mesmo esses que somos nós, somos a igreja, nós pecamos. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui. Embora ainda pecamos, nós não temos mais a condenação do pecado. Não há mais condenação, queridos irmãos, porque pela fé em Jesus Cristo, conforme nos diz Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque nós não tínhamos paz. Nós estávamos em guerra, a Bíblia diz que nós éramos inimigos. Nós estávamos mortos. Mas agora, por meio de Cristo, o que ocorreu, pastor? Nós somos reconciliados. Se nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos por Cristo Jesus. Se nós estávamos andando parecido com o diabo, agora nós somos parecidos com Deus. A imagem e semelhança de Deus foi restituída por meio de Cristo Jesus. Se nós estávamos longe, agora nós estamos perto. Se nós estávamos mortos, agora estamos vivos para Deus. Glória a Deus por isso, queridos irmãos. Não há mais condenação. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Quantos estão em Cristo Jesus? Glória a Deus, aleluia. Não tem condenação para você. Aquele que está em Cristo não tem medo da morte. Aquele que está em Cristo não tem medo de juízo. Nós já vamos falar do juízo. Não tem medo de juízo. Por quê? Porque já estão justificados. Há um decreto de Deus, já foram justificados. Os pecados do passado foram apagados. Os pecados que cometemos hoje, o próprio Espírito que habita em nós, ele continua nos convencendo. Por isso estamos justificados. Romanos 8, 33 e 34, Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Alguém pode nos condenar? De forma alguma. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele está lá diante do Pai. Às vezes eu peco. Eu não quero pecar, você não quer pecar, mas nós pecamos, nós falhamos, porque tem ainda essa natureza terrena em nós que nos leva ainda ao pecado, mesmo quando não queremos. E aí, o Espírito Santo fala para mim: você pecou. Ele fala para você: você errou. E o que acontece? O nosso coração é quebrantado. E nós falamos para o Pai: Pai, me perdoa. E o Filho, Jesus, que está à direita do Pai, ele naquele momento intercede por nós. Pai, perdoa ele, Pai. E o Pai olha para você, ele não vê o seu pecado, sabe o que ele vê em você? Ele vê o sangue do Filho dele.
Ele vê o sangue derramado na cruz. Por isso estamos justificados, por isso não há condenação. A dívida foi paga, irmãos. A dívida foi paga. Às vezes eu vejo o crente falando assim: ai, vamos tomar cuidado. É claro que nós devemos tomar cuidado. É claro que nós devemos vigiar. Ah, porque eu posso perder a salvação. Meus irmãos, isso é totalmente antibíblico. Isso é uma blasfêmia contra aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Salvação não depende de nós. Se dependesse de nós, nós estávamos todos perdidos. A salvação pertence a Cristo. Filipenses 1,6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele começou a obra em mim, Ele começou a obra em você, e Ele vai completar essa obra até o dia do Senhor. Amém, queridos irmãos? Não há condenação, não há dívida, não há nada. O diabo não pode te acusar de nada. Que coisa maravilhosa, eu fico maravilhado com isso. Colossenses 2,14, Paulo diz ainda: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, da lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então veja, meu irmão, a dívida foi paga. Ninguém pode cobrar uma dívida que já foi paga. Ninguém pode cobrar, já foi paga. A tua dívida, Cristo pagou na cruz do Calvário. Então viva na presença do Senhor com o coração descansado. Não precisa ter medo da morte. Claro que ninguém quer morrer, mas não precisa ter medo da morte, porque o amor foi derramado sobre nós. A Bíblia diz que aquele que tem o amor de Deus, o amor lança fora todo medo. Não temos medo de nada. Não temos medo de nada, porque estamos em Cristo Jesus. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, porque não crê. Aí o Espírito injeta fé no coração do pecador que estava morto. Segundo, o Espírito Santo convence da justiça, para que entendamos que nele nós somos justificados. Terceira revelação do Espírito Santo. Ele veio para convencer o mundo do juízo, que é o verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O texto é claro em nos dizer, meus irmãos, que haverá um juízo. Você crê nisso? Quantos crê que haverá um juízo um dia? Chamado juízo final. Acho que todo mundo ergueu a mão, mas mesmo se houvesse alguém aqui que não cresce no juízo, quero dizer que se houver alguém, vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer do mesmo jeito. Crendo ou não crendo, acreditando, querendo ou não querendo, haverá um juízo final. Um juízo final. Para os eleitos, irmãos, para o povo de Deus, para a igreja, esse juízo não pode causar nenhum temor, nenhum medo. Porque eu acabei de falar aqui que nós fomos justificados. Nosso nome foi escrito no livro da vida. E Deus não vai apagar o nome de ninguém. Não existe isso. Mas, para aqueles que não fazem parte, não foram lavados no sangue do Cordeiro, aí sim, para esses o juízo será terrível. Por exemplo, vamos começar aqui com o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é? Você sabe quem é? Satanás. O diabo, O diabo é o príncipe deste mundo. Satanás é o nome dele, que significa adversário. Também é chamado, em 2 Coríntios 4:4, de Deus desse século. Deus com letra minúscula, porque só tem um Deus verdadeiro, Deus deste mundo. Também é chamado de Beuzebu em Mateus 10:25, o Senhor das moscas. Também é chamado de Abaddon, Apolion, Apocalipse 9:11, que significa destruidor. Ele veio para destruir, ele quer destruir a tua vida. Ele veio para destruir as pessoas, para levá-las para a destruição. Também é chamado de dragão, a antiga serpente, Apocalipse 12. E o texto está dizendo, meus irmãos, que já há um veredito, já há uma sentença para ele. O juízo já ocorreu, meus irmãos. O texto não fala que Satanás, o príncipe desse mundo, será julgado. O texto fala isso? Volta lá o texto, Débora.
O que o texto fala? Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele já está julgado. Já tem uma decisão final. Satanás e todo o seu reino, formado por principados, príncipes e poderes deste mundo, principados e potestades que atuam nesse mundo para manter as pessoas cegas, porque elas já estão cegas, e ele quer manter essas pessoas cegas, conforme nos diz 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A condenação para ele então já saiu, pastor? Já saiu. Já foi até publicado no Diário Oficial. Nesse Diário Oficial aqui. A Bíblia. Foi publicado já no Diário Oficial. Já saiu, já está valendo. E qual que é a condenação dele, pastor? A condenação dele é lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Vamos ler? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos e dos séculos. Então, queridos irmãos, o diabo será lançado lá. A sentença para ele já saiu. Meus irmãos, vamos entender isso. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, também a ascensão, foram um julgamento final. O julgamento ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Quando ele ressuscitou e foi elevado aos céus. Na morte, a Bíblia diz que Cristo despojou os seus inimigos. Cristo esmagou a cabeça da serpente. Lá na cruz, ele venceu Satanás, os seus inimigos, de uma vez por todas. Então, pastor, mas qual é a prova que Satanás foi derrotado, definitivamente derrotado? Sabe qual é a prova? Você é a prova. Eu sou a prova. A igreja do Senhor é a prova. Cada alma que é alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, cada um que é convertido, é a prova de que ele perdeu, que ele foi derrotado, porque ele tinha poder sobre todos. O poder dele estava sobre todos. O poder da morte imperava sobre todos. Quando uma alma se converte, ali está, mais uma vez, a prova que ele foi definitivamente derrotado, ele foi julgado e ele está condenado. E o que falta acontecer, pastor? No último dia, no grande dia do Senhor, iniciará então a execução da pena. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas entenda, meus irmãos, a sentença não termina aí. A sentença continua no verso 10 de Apocalipse. Ou melhor, verso 14. A sentença não termina no verso 10, mas vai para o verso 14. Apocalipse 20, já estamos encerrando. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Desde Adão até o último dia, todas as pessoas que não foram achados o nome delas no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. A saber, essa é a segunda morte, a morte eterna, onde haverá sofrimento eterno. Como escapar disso, pastor? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o caminho, o único caminho. Não é Maria e Jesus, não. Não entenda mal. Nós respeitamos os nossos irmãos católicos, mas a doutrina não é bíblica. Não é Maria e Jesus. Não é Pedro e Jesus. Não é Paulo e Jesus. Maria, Pedro, Paulo foram homens e mulher de Deus, escolhida pelo Senhor, é claro. Morreram, ninguém foi elevado aos céus a não ser Cristo. Ela está lá nos céus louvando e adorando a Deus, porque era pecadora como nós. Embora foi escolhida pelo Senhor e usada pelo Senhor, pela graça do Senhor. Então não é Maria e Jesus, é Jesus. É o sacrifício dele. É a morte dele, é a ressurreição dele, é a vida dele em nós. Se você ainda não se entregou a ele, não recebeu como único, e tem que ser o único, Senhor e Salvador da sua vida, é a oportunidade. Porque aqueles que o nome não for escrito no livro da vida, o texto fala, e vão para o lago de fogo.
E lá não tem segunda chance, não. Não vai ter purgatório, não, que é outra doutrina que nós não encontramos na Bíblia. Meus irmãos, eu estou aqui nessa noite pregando o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. Aqueles que me acompanham pela internet, Deus está falando com você também. Aonde você quer passar a sua eternidade? Deus nos promete salvação. Deus nos promete vida eterna ao lado dele. Que você possa nessa noite se render a Cristo, entender que somente nele nós recebemos um coração novo, entender que somente nele nós recebemos uma vida nova, e que somente nele nós temos a firme esperança da vida eterna. Que Deus os abençoe nessa noite, que essa palavra, ela encontre guarida para o teu coração nessa noite, e que você saia daqui transformado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para todo que nele crê. Então creia. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Declare pela fé essa verdade na sua vida. Em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou, Senhor. Sou livre em ti, não mais Deus, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Eu sou. A palavra do Senhor nos diz
que aquele que crê de coração e confessa com a sua boca será salvo. Se a palavra pregada, ela foi retida no teu coração, você absorveu essa palavra hoje, pela fé, você creu e declarou aqui nessa noite, que nasceu de novo, eu creio que essa palavra se cumpra na sua vida nessa noite. Amém, queridos irmãos? Se porventura há pessoas aqui, ou que estão me ouvindo pela internet, que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não entendeu direito o plano de Deus da sua vida, que ainda dizem assim, eu preciso de um coração novo, porque eu sou totalmente corrompido, eu desejo o mal, eu quero o mal das pessoas, eu pratico o mal, eu vivo no pecado, tenho prazer no pecado, mas eu estou entendendo que ter uma vida religiosa só não basta, que eu não posso viver de aparência. Se há alguém aqui, ou que me ouve pela internet, Deus falou com você, esse momento de você se render ao Senhor, e dizer, Senhor, muda o meu coração, eu quero nascer de novo, eu quero uma vida nova, porque só Jesus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso na sua vida. Não é a religião, não é a religiosidade, não é vir no culto, não é vir ir na missa, não é isso, embora isso seja importante, mas não é isso. Já diziam que a religião é uma escada infinita, o pecador sobe, mas nunca chega a Deus, ele se esforça, ele quer fazer isso com a sua força, mas não consegue, não conseguimos alcançar a Deus com o nosso esforço, mas é Deus que vem, por isso não é a religião, é a graça, é a misericórdia, é o Evangelho, é Deus vindo até nós, e Deus está vindo até você nessa noite, Deus está falando com você nessa noite, quer mudar a sua vida, quer transformar o teu coração, quer trazer entendimento espiritual para você, vida nova. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor, nós ouvimos a Tua palavra é a verdade, nós cremos nessa palavra, Senhor, e agora nós oramos, ó Deus, primeiramente por essas pessoas que ouviram essa palavra, e que o Espírito Santo incomodou, que o Espírito Santo tocou, que esta vida agora seja alcançada com o poder do Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja operando nesta vida, a regeneração. Esse que parecia com o diabo, esse que só ouvia a voz do diabo e fazia o que ele queria, que de hoje em diante, que ele possa ouvir a voz do Senhor, do pastor maior, porque a Tua palavra diz que as ovelhas ouvem a Tua voz. Ó Deus, dá ouvidos espirituais para esse irmão, para esta irmã, para esta vida, que até hoje não tinha ouvido, mas estão ouvindo hoje. Dá um coração novo, dá uma vida nova, transforma, Senhor, que essa palavra se cumpra, e que haja novo nascimento, regeneração, transformação. Meu Deus, que haja prazer em cada um que está aqui, em cada um que ouviu essa mensagem, que haja prazer em Te servir, em Te adorar, em viver a vida que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Ó Pai eterno, nós não queremos religiosidade, Senhor, nós não queremos estar aqui por estar, nós não queremos viver uma vida religiosa, mas nós queremos viver a vida do Senhor, nós queremos viver a vida de Deus nessa terra, a vida do Senhor, nós queremos a presença do Teu Espírito de forma plena em nossos corações, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Faça isso, Senhor, faça isso na Tua igreja aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão frios espiritualmente, sejam renovados, sejam avivados nessa noite também, e que possamos, ó Deus, sair daqui transformados para a honra e para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de vós e levante o seu rosto sobre vós, e que o Senhor vos dê a paz que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes em Cristo, hoje e para todos sempre, amém, amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana maravilhosa na presença do Senhor.